Então vamos falar um pouco da autoria do livro de Lamentações de Jeremias. O autor não é mencionado, no livro não é mencionado o nome do autor. Tá? Mas tradições que vêm de muito antes de Cristo sustentam que Jeremias o tenha escrito. Então, evidência interna que comprove o autor não tem. O que é evidência interna? Evidência interna é aquilo que se depreende do próprio texto. Então, não tem evidência interna. Porém, a evidência externa, a tradição, os estudiosos, eles acreditam que foi Jeremias que o escreveu, sustentam, afirmam que foi Jeremias que escreveu. Existem muitas semelhanças entre o texto de Lamentações, do livro de Lamentações de Jeremias, com o livro do profeta Jeremias. Essas semelhanças reforçam o argumento de que foi Jeremias o autor do livro de Lamentações de Jeremias. Pois bem, Lamentações do profeta Jeremias é o título. Época e local Jerusalém. O ano aproximadamente 587 antes do nascimento de Cristo. A palavra-chave, lamento. Lamento é a palavra-chave do livro. Oh, como isso aconteceu! Que tristeza! Como é que como a cidade antes populosa tornou-se agora vazia? Alegre e populosa, agora tornou-se triste e vazia. Qual o contexto histórico desse livro tão bonito de Lamentações de Jeremias? O povo de Judá foi capaz de pensar que eles eram a única raça escolhida por Deus. Isso foi uma grande falha. Isso foi uma grande falha. Eles acharem que eles eram filhos prediletos de Deus. Deus não lida com o seu povo no atacado. Deus lida no varejo. Ele conhece cada um. Mas isso não quer dizer que ele tenha filho predileto. Não faz acepção de pessoa. O fato dele lidar com você diferente do que ele lida comigo, não quer dizer que ele tem filho predileto. Quer dizer que ele conhece cada filho. É diferente. O mal deles foi achar que eles eram os únicos filhos prediletos de Deus. O povo de Judá foi capaz de pensar que eles eram a única raça escolhida por Deus. Como tal, eles sentiam que poderiam sempre experimentar boas coisas. Eles achavam que ia dar sempre tudo certo. Mas para dar tudo certo, precisa obediência. Desde o livro de Deuteronômio, está dizendo lá, se você andar bem, você será bem abençoado, será abençoado. Se você me obedecer, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será o seu cesto, bendita será a sua amassadeira, mas enquanto houver obediência. Eles acharam que ia dar sempre tudo bem, mas esqueceram da fidelidade, da obediência. Deus tinha feito um concerto de bênçãos com eles. Eu vou abençoar vocês. Mas isso era condicional. Quer ser abençoado? Obedece. O que aconteceu? Uma descarada desobediência poderia significar que os bons aspectos das bênçãos poderiam ser substituídos por castigo. Isso é claro no livro de Deuteronômio. Obediência, Bíblia. Obediência, bênção. Desobediência, castigo. Deuteronômio, eis agora vos está proposto o bem, a vida, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Obediência, bênção. Desobediência, castigo.
Essa é a tônica de toda a aliança com Deus, de Deus com Israel. Tá? É na base da obediência. O cumprimento das promessas de bênção podia sempre pular algumas gerações de israelitas que eram desobedientes. Desobedeceu, Deus pulava aquela geração. Ele não pulou toda aquela geração que peregrinou no deserto? Pulou toda. Nem Moisés entrou, só entrou Josué e Caleb daquela geração. Então ele pula. Ele pula. E hoje nós precisamos pregar para os judeus, porque Jesus também vai pular os judeus desobedientes. Nós temos que pregar para os judeus para que eles aceitem a Cristo como Salvador, para poder ser salvo. Porque o judeu que vai ser salvo é o remanescente. O judeu não vai ser salvo só porque é descendente de Abraão. Não existe isso. O apóstolo Paulo não ensinou isso. O apóstolo Paulo diz que a aliança de Deus é com a geração de judeus que estiver em Cristo, não é com todos os judeus. É por isso que eles vão ficar na grande tribulação. O judeu desobediente, o judeu que não aceitar Cristo, ele vai ficar na grande tribulação. Vai ficar. Para no final da grande tribulação, ele conhecer quem é o verdadeiro Messias. E aí aqueles que receberem no final da grande tribulação Jesus Cristo como Messias, esse é o chamado remanescente, esse será salvo. Não serão todos os judeus salvos. Deus não vai cumprir a promessa com os judeus desobedientes, ele vai cumprir a promessa com o remanescente fiel. Olha lá, o cumprimento das promessas de bênção podia sempre pular algumas gerações israelitas que eram desobedientes. Pulou aquela geração do deserto e vai pular a geração que hoje não aceita a Cristo como Salvador. Ele vai cumprir a aliança com o remanescente. Olha lá, os livros de 2 Reis e 2 Crônicas descrevem o declínio moral de Judá, apesar das advertências proféticas. Você quer saber por que o livro de Lamentação de Jeremias existe? Lê 2 Reis e 2 Crônicas. Você vai ver lá o motivo. O motivo é a desobediência deles, os profetas avisando e eles desobedecendo. Senão não precisaria ter livro de Lamentação de Jeremias. Como eles desobedeceram, foram a juízo, precisou ter o livro de Lamentação de Jeremias. Tá? Os livros de 2 Reis e 2 Crônicas descrevem o declínio moral de Judá, apesar das advertências proféticas, que conduzia à derrota e ao cativeiro. O declínio moral conduziu à derrota e ao cativeiro. Tá? E, inclusive, à destruição do templo, que é tão bem relatada em Lamentações de Jeremias. Tudo consequência do declínio moral. E por que houve declínio moral? Porque houve adultério espiritual. Simples assim. A partir do momento que houve o adultério espiritual, a partir do momento que a esposa, a nação de Israel, traiu o seu esposo, adulterou com outros deuses, quando ela adquiriu maridos ruins, o que ela aprendeu? Imoralidade, declínio moral. Tá? Quando o rei Sedequias se rebelou contra os babilônios, os quais o povo de Judá ficou sujeito. Quando ele tentou, Sedequias era o rei da época, quando ele tentou se levantar contra os babilônios, o que Deus fez? Deus estava usando os babilônios para corrigi-los. Eles estavam debaixo do castigo de Deus. O rei Sedequias quis levantar-se contra os babilônios, a consequência foi aquilo que está narrado no livro de Lamentação de Jeremias. Tudo bem até aí, minha gente? Nabucodonosor atacou Jerusalém. Onde é que você vai ver isso? 2 Reis, capítulo 24, versículo 20. Então ele estava
sitiando a cidade, o povo que estava dentro da cidade estava faminto. O quadro do livro mostra um povo faminto dentro de uma cidade sitiada. Tudo permissão de Deus, por conta do adultério espiritual, que levou ao declínio moral, que fez com que Deus se aborrecesse com eles. E a bênção se transformou em castigo. A cidade, antes alegre e populosa, tornou-se triste e solitária. Quando eles romperam o muro, os babilônios derrubaram os muros, Zedequias e os soldados procuraram fugir, mas eles logo foram levados cativos. Desobedeceram a Deus. O profeta Jeremias profetizou: ó, vocês já desobedeceram, já estão no cativeiro, agora fica quietinho, vocês vão passar 70 anos aí. Eles não deram ouvido ao profeta Jeremias, levantaram-se contra Nabucodonosor. O exército de Nabucodonosor arrebentou os muros, invadiu a cidade, incendiou o templo, porque mais uma vez eles desobedeceram. Eles já estavam no cativeiro. O negócio era eles ficarem quietinhos lá, aceitarem a correção. Foi isso que Jeremias avisou para eles. Eles não deram ouvido a Jeremias. Por isso, Nabucodonosor derrubou os muros, invadiu a cidade e incendiou o templo, que é o quadro narrado no livro que nós estamos estudando, o livro de Lamentações de Jeremias. Olha que nome bonito. Nubuzaradã. Lindo, né? Alguém colocaria o nome desse num filhinho? Nubuzaradã, capitão da guarda de Nabucodonosor, destruiu a maior parte de Jerusalém, queimou o templo e levou todos, exceto os mais pobres, para o exílio. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 25, do 8 ao 12. Eu não estou pedindo para vocês lerem em casa, porque daqui a pouco nós vamos para o intervalo. Então, minha gente, só deixou o povo mais pobre. Invadiu, colocou fogo na cidade, no templo, e só deixou o povo mais pobre lá, levou todos para o exílio. Essa é a terceira invasão, né? Invadiram a primeira vez em 606, levaram os nobres, Daniel, os 3 moços e os nobres. Depois invadiram de novo em 596, levaram mais uma leva, entre eles o profeta Ezequiel. E agora, a terceira vez, eles invadem e agora destroem a cidade, colocam fogo, porque Deus assim permitiu. A coisa é tão tremenda que, como eu disse a vocês na aula passada, o arco de Nabucodonosor, o exército de Nabucodonosor, é considerado como sendo de Deus. O texto da Bíblia chega a dizer que Deus endureceu, Deus entesou. A palavra entesar significa endurecer, nas versões mais antigas. Deus entesou o seu arco. Quando, na verdade, quem entesou o arco foram os soldados de Nabucodonosor. Os soldados desse homem, desse nome bonitinho, né? Nubuzaradã. Mas o texto atribui a Deus, porque o que está acontecendo é a punição de Deus. Tudo bem? Agora nós vamos para um intervalo, 10 minutinhos, e quando nós voltarmos, nós vamos continuar falando do livro de Lamentações de Jeremias, vamos falar dos temas. Irmã Amanda tem uma pergunta, vai lá, irmã Amanda. O livro de Lamentações também dá para considerar como se fosse tipo um clamor de Jeremias, tipo, olha, vocês fizeram, não obedeceram e agora... Um clamor não só de Jeremias, mas um clamor da cidade. O livro, ele retrata, o livro é a personificação da cidade de Jerusalém, se lamentando por causa da punição de Deus. Tá? Pode sim considerar assim. Tudo bem? Então, na volta, nós vamos continuar falando de Lamentação de Jeremias, vamos falar sobre os temas presentes no livro de Lamentação de Jeremias.